E eu queria perguntar, Bruno, para você, é justamente nesse sentido. Você acha que a faculdade tem que cada vez mais fomentar o empreendedorismo? Não no sentido das pessoas saírem simplesmente dali, empreendedores, todo mundo vai empreender. A gente sabe que tem gente que não se adapta e vai seguir uma carreira mais linear, uma carreira mais formal. Mas é importante essa discussão? Isso, quer na dizer, universidade e na escola. Acho muito importante. Porque, veja, a pessoa pode, por exemplo, estar fazendo um curso de medicina veterinária. Ela pode ser um excelente profissional na área da veterinária. Mas se ela for empreender e abrir, por exemplo, um pet shop, não o fato de ela ser uma excelente veterinária não significa que ela vai ter uma clínica de sucesso ou um pet shop de sucesso. Ela precisa ter esse conhecimento que não se aprende nas disciplinas técnicas da faculdade. Isso vale para o médico, vale para o advogado, vale para o engenheiro, vale para o veterinário e para qualquer disciplina que o aluno vier a se formar. Nós precisamos aumentar o número de centros de empreendedorismo no Brasil. E vou te dar uma novidade em primeira mão, acho que eu já comentei com o Daniel. O Sebrae abre em São Paulo, já em fevereiro do próximo ano, a primeira faculdade pública de empreendedorismo voltado à gestão de pequenos negócios. A gente tem muitos cursos de administração no Brasil, mas na área pública, cursos gratuitos voltados para quem quer administrar pequenas empresas não existe. Esse vai ser o primeiro curso gratuito no Brasil e essa faculdade vai funcionar aqui no centro de São Paulo. Vai ter também uma escola técnica, para quem ainda não puder cursar o ensino universitário, ele pode fazer um ensino técnico. E vai ter também uma incubadora de empresas dos alunos, que a gente está chamando de incubadora de startups. É uma novidade que a gente vai trazer aqui para São Paulo no próximo ano. Em fevereiro de 2014, a primeira aula. O vestibulinho vai ser feito agora, as pessoas que vão prestar o vestibular e o vestibulinho, para a escola técnica e para a faculdade, devem se inscrever em outubro desse ano, e ano que vem começam as aulas. A gente vai retomar ainda esse assunto, lembrando você, também para você já anotar site e assim por diante. Mas agora eu queria ir para as ruas, porque ao longo desses dias a gente foi colhendo nas ruas o testemunho, aquilo que as pessoas pensam sobre empreendedorismo, e a gente descobriu muita coisa bacana. Vamos lá. Você já teve vontade de abrir um negócio próprio? Já tive, né? Mas condições financeiras não deixam. Que hoje em dia, para você abrir um negócio, tem muitos impostos, né, amigo? Então, o encargo social quebra qualquer pessoa, né? Eu já abri restaurante, mas não deu certo, não. Tive. Faz muitos anos, não deu certo, não. Eu trabalhei com amigo, não deu certo. Quais as dificuldades que o senhor enfrentou? Olha, principalmente nota, né? Nota, essas coisas, abrir empresa também, e depois também fechar também, né? Que era outra dor de cabeça. Porque precisa de muito capital, né? E sozinho, para adquirir esse capital todo, vai ficar difícil de uma pessoa só conseguir. Tem gente que nasceu para trabalhar de empregado, não consegue administrar um negócio. E tem outros que realmente já é nato, é comerciante nato, é empreendedor nato. Não teria os benefícios, teria que complementar os benefícios do próprio salário, né, tal. Mas poderia ter ganhos a mais em rendimentos. Que tipo de negócio que o senhor gostaria de abrir? O que eu gostaria de abrir? Eu gostaria de abrir uma loja, uma loja que vendesse roupa, sapatos, que todo mundo precisa. Restaurante principalmente, acho que é uma coisa bem lucrativa. Uma loja de grãos, feijão, arroz, essas coisas. Meu pai tinha bar, eu estava com vontade de abrir um bar. Tem que ter uma assessoria por trás do mini pequeno empresário, que às vezes ele sabe trabalhar, ganhar o dinheiro, mas não sabe administrar. É aí onde é que está o problema. Ponto positivo seria o lucro, né? Seria de repente você ver quanto você conseguiria chegar e ganhar em cima disso tudo. É bem melhor, né? Trabalhar por conta, né? Bem melhor, né, do que salariado. Lucro também. Lucro também. Eu percebi o seguinte, duas palavras eu acho que resumem bem a opinião das pessoas. Dois obstáculos, um deles, burocracia, se é ainda assim, porque alguns falam, tentei abrir empresa, mas nossa, é tanto papel, tanta coisa, tantas idas e vindas. Segunda coisa, capital, sem dinheiro não se abre empresa. São dois mitos ou isso realmente é a realidade? E tem uma terceira coisa, então se diz que é o sonho. A gente vê aqui que muitos cultivam o sonho de se tornarem empreendedores, se tornarem empresários. Hoje, aliás, é o principal sonho do jovem.
O jovem brasileiro hoje não tem como principal sonho de vida mais trabalhar como empregado numa empresa, fazer carreira numa empresa ou mesmo prestar o serviço público. O principal sonho do jovem hoje é ganhar a vida fazendo o que gosta, e fazer o que gosta é abrir a própria empresa, o próprio negócio. Mas falar sobre burocracia, né, que é um entrave importante, e também sobre crédito no Brasil, né, que também é outra questão decisiva para quem quer abrir empresa. Primeiro, burocracia. É verdade, a gente vive num país muito burocrático, mas muito mesmo. O Sebrae tem uma pesquisa que representa o Brasil junto a outros 49 países. Né? No que diz respeito à escolaridade do empreendedor brasileiro, quando se leva em conta a taxa de mortalidade dessas empresas, quando se leva em conta a participação das mulheres nesse mundo do empreendedorismo, o Brasil está acima da média mundial. Estamos bem nesse ranking. Agora, adivinha qual é a posição do Brasil no ranking da burocracia? São 49 países. O Brasil está em 49º, o último lugar do ranking. Quando se leva em conta, basicamente, 3 coisas: tempo para se abrir empresa, carga tributária em geral e carga burocrática. Então, nós precisamos melhorar muito, né? O poder público pode e deve facilitar a vida do empreendedor. Algumas novidades foram acontecendo nos últimos anos, né? Simples Nacional, Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, a própria lei que criou a figura do empreendedor individual, acabaram facilitando um pouco, mas ainda tem muita coisa para fazer. E ainda para fazer também na área de crédito. No Brasil não é fácil para o empreendedor conseguir recursos para abrir a sua empresa. Aquela história de vai lá no BNDES e faz mais ou menos. Não é bem assim. Mais ou menos. Né? O senso comum nesse caso ainda vale. Assim, o banco hoje no Brasil só empresta para quem não precisa. Né? Isso vale no Brasil ainda. Tem melhorado? Sim, tem algumas linhas de crédito mais acessíveis, mais fáceis. O chamado microcrédito é mais simples, né? Porque você tem menos burocracia para tomar. Mas ainda tem muita dificuldade na hora do empreendedor, sobretudo mostrar as garantias que os bancos exigem. Não sei se o Daniel concorda. Eu concordo, e eu me lembro de uma frase da Luiza Trajano, que enfim, que transformou o Magazine Luiza no que ele é hoje, que ela fala assim: olha, ter uma ideia para começar um negócio, ou para desenvolver esse negócio, é muito mais difícil do que conseguir dinheiro. Vai por mim. Ela fala isso. É um pouco de verdade. Ter uma ideia criativa, né? Ter uma ideia criativa, porque quando você tem uma inovação na mão, quando você desenvolve alguma coisa que vai impactar no mercado, vai ser muito mais fácil você atrair investidores para o seu negócio. O que a gente fala desse universo das startups, né? Que são essas empresas mais focadas no mundo de tecnologia, que desenvolvem soluções tecnológicas e conseguem investimentos de milhões, a gente pode até dizer, né, Bruno? Milhões. Elas atraem, né? Elas nem precisam sair muito para o mercado para procurar. Mas isso também a gente sabe que quando a gente está falando do microempreendedor, da pessoa que quer desenvolver um negócio mais comum, é mais difícil mesmo. E os bancos de fomento ajudam, os bancos de fomento que a gente fala, os bancos de desenvolvimento, Desenvolve São Paulo, o BNDES, eles ajudam, mas a coisa precisa caminhar ainda, porque ali Veja, perdão, Daniel. Imagina. Hoje, metade dos empreendedores no Brasil financiam a sua empresa de que jeito? Usando cheque especial e cartão de crédito. Misturando as duas coisas. Mistura finanças pessoais com as finanças da empresa. Está errado, né? E não precisa nem dizer, não precisa nem se esforçar para mostrar para essa pessoa de que no médio prazo esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Pagando taxas de juros altíssimas, não há taxa que caiba no seu fluxo de caixa. Então, é um jeito errado de financiar a empresa, é um jeito errado para quem está pensando em começar essa vida de empreendedor. Não tem aquela turma ao lado do empreendedor tentando desanimá-lo? Eu digo isso porque 10 anos atrás eu falei assim, nossa, como eu queria montar uma loja de brigadeiro, certo? Nossa, me desanimaram. Tem algumas que fazem muito sucesso. 10 anos depois eu vejo a explosão de sucesso. Difícil é manter a forma. Exato. E aí eu dizia assim, mas nossa, devia ter levado adiante. E pode ser que hoje a gente fale alguma coisa. Estou dizendo isso porque o telespectador está nos acompanhando agora. E quem sabe alguém tem uma ideia. Por exemplo, a Aline Cavalcante, ela é de Salvador, na Bahia. Ela diz assim: qual que é a idade mínima para se tornar empreendedora no Brasil? Eu estou completando 18 anos em novembro. Posso começar?
Olha, Aline, claro que pode, né? A idade você não tem limite de idade nem para começar, nem para terminar a vida de empreendedor. Tem gente muito jovem, e aliás cada vez mais jovens estão abrindo empresas hoje no Brasil, mas também quem já está mais maduro acaba aproveitando a sua experiência, por exemplo, no mercado de trabalho, encontrando um nicho no mercado e também empreende com muito sucesso. Não tem idade para ser empreendedor. Tem sonho, tem muito trabalho e tem que ter alguma vocação para correr risco, né, para saber planejar a sua atividade, para fazer essa administração e gestão dessa empresa. Mas, Aline, acho que se você tem o sonho de ser empreendedora, tem uma ideia, eu sugiro que você se dedique, vá em frente, procure ajuda. O Sebrae está em Salvador, em vários outros municípios aí no estado da Bahia, e pode te ajudar muito. Mais perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, agora é o Felipe Miranda, ele mora em Itajaí, lá em Santa Catarina, e ele está perguntando assim: Bruno, a palavra-chave para quem quer abrir um novo negócio no Brasil é inovação? Olha, Felipe, sim, inovação é uma palavra importante. E foi bom você ter mencionado essa palavra, porque quando a gente pensa em inovação, dificilmente vem na nossa cabeça, Daniel e Dalcides, exemplos de pequenas empresas. Quando penso em inovação, eu, por exemplo, logo penso numa empresa americana de tecnologia, aquela que faz tablets, que faz computadores, né? Dificilmente vem na cabeça um caso de uma pequena empresa. Isso faz com que muito pequeno empresário imagine que inovação é coisa que é para grande empresa, e não é. Inovação deve ser tratada por empreendedores de qualquer porte, né? Fazer diferente algo dentro da sua empresa. Seja melhorando o seu produto, sempre é possível melhorar o seu produto, aquilo que você está entregando para o seu consumidor, melhorando a forma de você produzir, né? Às vezes você só mudando o layout da sua empresa, você melhora a sua atividade, muda a máquina de lugar, aumenta a produtividade e assim por diante, e conquistando novos mercados. Né? Se você monta uma estratégia para conquistar um mercado que você não alcançava, isso também é inovação. E hoje um mercado que as pessoas estão dando cada vez mais bola é o mercado público. Né? Participar de licitações, compras públicas, isso é algo que também tem aumentado o faturamento de pequenas empresas. Daniel, eu acho que todas as manhãs, quando você está lá, logo de manhãzinha já, editando todo o material do jornal Estado de São Paulo referente a pequenas e médias empresas, chegam certamente muitos comentários dos seus internautas, leitores, exatamente, ouvintes na dúvidas, rádio. perguntas. Qual que é a pergunta que a turma mais faz? É a questão da inovação que a gente estava discutindo agora há pouco. É saber exatamente, eu quero abrir um negócio, você estava falando da loja de brigadeiros, né? O que vem de pergunta de doce ultimamente é uma coisa que chama atenção. Mas eu quero abrir uma loja de bem casado, mas como é que eu vou ser diferente das 30 lojas que já existem, às vezes só no meu bairro, você me fala de Pinheiro. Mas é verdade. Abrir mais uma talvez não seja o caso. Exatamente. E o Bruno tocou num ponto que é fundamental. O pequeno empresário tem que entender que às vezes a forma como ele vai lidar com o consumidor, atender o consumidor, ele bolar um jeito diferente, uma estratégia diferente, é uma inovação e às vezes impacta no faturamento dele, a gente está falando de uma pequena empresa, 10, 20% ali no mês. Ou mudar uma embalagem, ou fazer sabe, esse tipo de coisa. E vem muita pergunta disso. Realmente a questão da inovação hoje inovação e startup, é o que eles querem saber. O Bruno Caetano, que é diretor superintendente do Sebrae, estava fazendo a sua abordagem e num determinado momento você falou das mulheres. Você falou assim, olha, cada vez mais elas estão chegando aí no mercado como empreendedoras. A gente vai fazer um rápido intervalo, eu já volto com essa dúvida, essa questão. O que as mulheres estão empreendendo? Qual é a tendência? A gente já volta já.